Atenção, atenção para a novidade que nós temos agora. Nós temos informação sobre a audiência de custódia e também temos já uma primeira informação relacionada ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqui, atenção, Gilmar Mendes, ministro do Supremo, pede destaque e essa decisão monocrática de Alexandre de Moraes vai ao plenário físico. Informação que acaba de chegar, mais um acréscimo importantíssimo neste nosso Breaking News. Por quê? Nós estamos numa sexta-feira acompanhando a votação em plenário virtual. E o que significa? Que cada ministro sobe o voto na rede, na web, na internet, podendo ser acompanhado ou não de um vídeo que justifica o embasamento desse voto, mas para dizer se acompanha ou não a decisão monocrática de Alexandre de Moraes. E temos a informação, Gilmar Mendes pediu um destaque e essa decisão sobre a prisão de Collor, o ex-presidente da República, vai ao plenário físico. Isabel Mega, me conta o seguinte, você já estava acompanhando aqui esse destaque, tem uma data para isso? Temos essa decisão e aí a gente tem algo em mente de quando deve ocorrer isso? Elisa, semana que vem tem feriado, então não teremos a sessão do Supremo Tribunal Federal. Com isso, a data mais próxima para a realização desse julgamento no plenário presencial é dia 7 de maio. As informações que a gente tem são no sentido de que até lá o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, permanece preso. Não muda a situação dele, esse destaque do ministro Gilmar Mendes, assim que o julgamento foi aberto no plenário virtual. Foi muito ágil o ministro Gilmar Mendes. Se a gente for, não sei se a gente consegue espelhar essa página do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, mas abriu tem 12 minutos, e se a gente for conferir a situação atual, pelo menos no meu último F5 aqui, a gente tem o ministro Flávio Dino acompanhando o relator, o ministro Alexandre de Moraes, e do ladinho a gente tem destaque do ministro Gilmar Mendes. O que significa o destaque de um ministro durante esse julgamento no plenário virtual? É justamente esse movimento de um ministro pediu destaque, você leva para o plenário físico. Então, os ministros vão ter que ir para o plenário, discutir no tete-a-tete ali, com cada um se posicionando em sessões, inclusive transmitidas pela TV Justiça, qual vai ser o posicionamento do plenário físico da Corte a respeito da situação do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Então, outros ministros podem colocar os votos aqui? Sim, mas a decisão de levar para o plenário, ela é tomada pelo regimento do Supremo Tribunal Federal a partir do momento em que algum dos ministros pede esse chamado destaque. É a regra que funciona, Elisa. Então, de fato, agora é preciso esperar qual vai ser esse trâmite do Supremo Tribunal Federal a partir daqui, porque não tem sessão na semana que vem. Então, repito, somente a partir do dia 7 de maio a gente tem aí o acompanhamento processual. Pessoal, se vocês quiserem ir ali em sessão virtual, é onde a gente clica para conferir essa página que eu estou vendo aqui também na minha tela. Um pouco mais para o ladinho, vou falar aqui diretamente com o Dani, que é o nosso editor-chefe aqui do jornal. Você tem uma aba de sessão virtual e aí a gente vai ter toda a listagem dos embargos que foram apresentados e no último ali a gente tem o referendo nos embargos infringentes, esse nomezão, esse palavrão desse último recurso que é possível. Exatamente nessa página, a gente tem ali várias datas, embargos de declaração, segundos embargos de declaração, terceiros. A última da lista é esse referendo nos embargos, nos terceiros embargos de declaração na ação penal. Esse nomezão. E aí sim, a gente entra nessa página que a gente está acompanhando, a gente pode descer um pouquinho, tem a fotinha aí do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, o relatório dele e o voto disponibilizados, e embaixo o ministro Flávio Dino acompanhando, portanto, o ministro Alexandre de Moraes, e do ladinho já esse destaque que foi colocado pelo ministro Gilmar Mendes, o que obriga essa análise ser feita diretamente no plenário físico do Supremo Tribunal Federal. E pelo que a gente já consegue entender com fontes do Supremo Tribunal Federal, Elisa, até lá, o ex-senador, ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, pode, de fato, ficar preso. Essa é a determinação
A gente ainda não tem informações mais detalhadas, tudo acabou de sair, se de fato ele poderia ficar em Alagoas ou ele poderia vir aqui para Brasília. Vamos conectar com as outras informações que a gente estava dando aqui mais cedo. O que a Polícia Federal espera é a determinação do Supremo Tribunal Federal e se tinha essa expectativa de que uma decisão viria somente depois da definição desse julgamento. Então, por enquanto, é o que está valendo nesse momento de informação, mas de fato isso posterga um pouco uma definição que era aguardada, muito provavelmente pela própria defesa. A gente estava conversando com os advogados e o que eles manifestavam para a gente, Elisa, era o posicionamento de, bom, estamos nos preparando para fazer nossa sustentação oral, pode ser inserido um vídeo, inclusive, no sistema do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e as demais estratégias que couberem à defesa daqui para frente. Elisa.